Então, hoje nós vamos falar sobre, vamos começar esse ciclo de palestras, sobre os cenários coletivos da entrada de Plutão em Aquário. E, para falar de Plutão, a gente precisa falar de Saturno, né? Porque Saturno, ele é a nossa, digamos assim, ele é o nosso limite pessoal, né? Saturno é o último planeta visível a olho nu da Terra. E ele representa na astrologia esse limite que nós temos entre o que é a nossa identidade, que é formada pelo Sol, pela Lua, por Vênus, por Marte, e o que é a identidade dos outros, ou o limite dos outros. Então, o Saturno sempre ele mapeia e cuida dessas fronteiras finais, né? Por isso que Saturno é a pele que nos separa, literalmente falando, né? O Saturno rege a nossa pele, mas também esses limites entre o que é nosso e o que é do outro. Esses limites, eles são físicos, esses limites são sociais, esses limites são coletivos, e esses limites também são com relação ao nosso ego, à nossa própria identidade, tá? E Urano, Netuno e Plutão, eles são planetas que nós chamamos de planetas exteriores, são planetas que lidam muito mais com as questões coletivas do que propriamente com as questões pessoais. E a função deles é trazer crescimento para nós através do rompimento dessas fronteiras que o Saturno estipula dos nossos limites do nosso ego, né? Então, toda vez que eles transitam através do nosso mapa, eles trabalham sempre no sentido de destruir essa fronteira egóica, né? Que nós temos consciência e que nós achamos que somos nós, né? Daquilo, né? Que ainda somos e que nós somos inconscientes, tá? E que muitas vezes a gente quer negar que a gente de certa forma. Então, Urano, Netuno e Plutão, eles trazem essa destruição do nosso ego para que a gente possa descobrir uma nova maneira de ser. Isso é muito interessante, tá? Porque agora, neste exato período, né, da nossa vida, nós vamos ter não só o Plutão entrando em Aquário, como ele já entrou agora em 2024, né? O Plutão em Aquário, ele entrou em 2024, em setembro, 1º de setembro, ele volta para o signo de Capricórnio, faz o seu fechamento lá, para depois, então, voltar para o signo de Aquário. Não é só o Plutão que está entrando em Aquário, mas a partir do ano que vem, o Netuno estará entrando no signo de Áries, ainda que temporariamente, porque depois ele ainda faz um processo de retrogradação, e o Urano estará entrando em Gêmeos. A partir de 2026, nós vamos ter esses 3 planetas, que são os planetas exteriores, em um novo signo, cada um deles. E isso vai trazer, né, os 3 juntos, grandes transformações. Então, hoje nós estamos falando aqui de Plutão em Aquário, mas ao Plutão em Aquário, também esses outros 2 planetas vão fazer esse tipo de movimentação, né? E qual é que é o problema disso? O problema disso é que eles fazem mudanças e nós não gostamos de mudanças, né? Por que a gente não gosta de mudança? Porque a gente tem medo de perder o nosso senso de identidade. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do senso de identidade, tá? Mas a questão é que esses planetas exteriores, eles vêm para transformar, eles vêm para fazer as mudanças. E aí nós temos 2 opções. Ou a gente nega essas mudanças, resiste a esta transformação, né? E
roubamos de nós mesmos essa oportunidade, ou então a gente aceita e nós damos início ao processo. E aí o objetivo dessas palestras que nós estamos fazendo, que nós decidimos fazer, é exatamente isso, de tentar trazer aqui uma maior percepção de que são essas mudanças e de como é que a gente pode conviver com essas mudanças de uma maneira positiva, né? De construção. Muito bem, então, primeiros recados, né? É que os planetas lentos, eles vão fazer as mudanças de forma lenta, mas essas mudanças são inexoráveis. Então, nós vamos ter crises, vamos ter pontualmente algumas crises, mas nós não podemos também achar que esses planetas entrando e nós vamos ter o fim dos mundos, né? O fim do mundo. Não é isso, né? É muito mais provável que nós façamos essas transformações de uma forma gradual, lenta, mas de uma forma que é muito transformadora. Um segundo recado é que nós sentimos muito mais forte a entrada desses planetas num novo signo. Sempre quando ele entra num novo signo, nós vamos sentir mais forte. Por quê? Porque a energia muda e o foco das mudanças também acaba tendo um tipo de mudança. E aí, o que nós percebemos primeiro, geralmente, é a sombra do planeta lento. Ou seja, aquilo que realmente ele veio para mudar, ou que nós estamos desconfortáveis em aceitar como mudança. Então, falando especificamente agora de Plutão, dentro desses cenários coletivos, tá? Eu trouxe aqui 2 cenários, porque o tempo também é escasso, né? E o primeiro deles é com relação a essa nova identidade, nova e múltipla identidade. O Plutão, ele é um planeta que trabalha com a energia, né, do contato doloroso da morte. Não necessariamente a morte física. Geralmente, a morte que nós vamos trabalhar aqui é a morte psicológica, ou que a gente chama de ego-mortis, né? É algo dentro de nós que a gente sente a perda desse algo. Pode ser um emprego, pode ser o casamento, pode ser, enfim, uma situação específica que nós nos identificávamos com essa situação. Isso fazia parte da nossa identidade. Então, isso acaba se tornando um produto de luto para nós. Tá? Então, a nossa identidade, ela é sempre estabelecida por diversos fatores. Então, quem são os nossos amigos? Quem é a nossa família? O que nós fazemos? Com o que nós trabalhamos? O dinheiro que nós ganhamos? O que nós fazemos com esse dinheiro? A maneira como nós ostentamos esse dinheiro ou não, tá? Os nossos filhos, aquilo que a gente acredita, né? Como religião, como crença, como fé, os nossos valores, tudo isso faz parte deste mundo da nossa própria identidade. E esses elementos, eles são importantíssimos para confirmar e apoiar essa identidade. Muitas vezes, a pessoa é conhecida porque ela trabalha na empresa tal, né? Ou ela é conhecida porque ela é casada com o fulano de tal, né? Ou então porque os filhos estudam na determinada escola, ou então porque eu tenho um carro né, do ano, ou então não tenho o carro do ano. Isso tudo confirma e apoia essa nossa identidade. Só que, na realidade, não é a nossa identidade. Ela é simplesmente essa mitologia pessoal que a gente criou a respeito de nós. Né? Aquela famosa frase, eu sou assim, eu não consigo mudar, eu sou assim, nasci assim, você assim. Isso é uma criação dessa identidade pessoal. E o Plutão faz exatamente isso. Ele pega essas bengalas, esses apoios da nossa identidade,
e, eventualmente, conforme ele vai passando por determinados locais, ele vai e começa a quebrar essas bengalas. E nós nos damos conta que a nossa identidade não é bem aquela ali. Então, nós temos uma transformação. Isso que acontece pessoalmente, e que acho que a Fernanda vai falar bastante sobre isso, acontece também a nível coletivo, né? Quando o Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário, a gente também não está mexendo, nós não estamos só mexendo com o signo de Aquário, a gente está mexendo com o signo de Leão. E esse eixo, Aquário-Leão, ou Leão-Aquário, é o eixo da identidade. Aquário é ligado à identidade coletiva. A que grupo eu pertenço? Né? Que novos movimentos sociais eu me identifico? Quem é que sou eu dentro de determinado grupo? Tá? Aquário lida com diversidade humana, né? Então, aqui a minoria importa tanto como a maioria. Todo mundo tem que estar incluído. Então, Aquário, quando o Plutão entra em Aquário, ou o signo de Aquário é um signo que traz essa consciência de quem sou eu e de quem é o outro. Então, esse Aquário, ao mesmo tempo que traz uma consciência maior, também muitas vezes traz uma revolta desse status quo que está aí. Então, o Aquário sempre vai querer mudar a situação em que nós encontramos, seja na esfera, né, do racismo, da esfera hoje da luta de gênero, das questões econômicas, políticas, sociais, enfim, não importa. Tá? O que importa aqui é que, com Plutão em Aquário, a gente começa a ter uma percepção maior desta luta pela representação social. Ah, mas Alexis, esta representação social, esta luta das minorias, ela já vem acontecendo. Sim, já vem acontecendo. Só que, com Plutão em Aquário, este assunto ele se torna primordial, ele se torna algo muito importante. Tá? E nós começamos a perceber que também nós não fazemos parte de um único tipo de grupo, né? Nós temos uma identificação que ela é multigrupal. Né? Então, eu coloquei aqui, como se fosse, uma mulher, ela é negra, ela é uma servidora pública, ela é bissexual, ela enfim, acredita no partido tal. Tudo isso são identificações né, multifacetadas de uma mesma pessoa. Né? Então, como é que ela começa a perceber que ela tem influência em vários tipos de grupos. E muitas vezes o Plutão vai trazer um sentimento de que nós não estamos sendo contemplados adequadamente por essas políticas universais. Né? Seja porque eu sou minoria e não sou contemplado, seja porque a minoria muitas vezes está ganhando uma determinada força e eu, como, digamos assim, a pessoa privilegiada, me sinto também ressentido por estar sendo reduzida essa minha contemplação. Tá? Então, o Plutão em Aquário, ele traz um empoderamento das minorias, né? Para poder lutar por esse direito de uma forma mais igualitária. E aí, nós vemos algumas coisas interessantes. Isso, claro, já vem acontecendo, afinal de contas, Saturno também já estava em Aquário, antes de Plutão chegar ali, mas o que a gente vê é que alguns mitos, algumas questões
de identidade estão começando a cair por terra. O mito da democracia racial é um deles. O mito que o Brasil foi constituído de 3 raças, a branca, a preta e a indígena, e que elas conviviam pacificamente e que elas ajudaram no crescimento da nação, né? Então, o que a gente vê hoje é que o crescimento demográfico no censo de 2022 ele foi 6,5%. Nós passamos a ser 210 milhões de habitantes, de brasileiros. Só que a população preta ela cresceu 42,3%. E a população indígena cresceu 89%. Pela primeira vez, os pardos superaram os brancos. E isso mostra que as pessoas, né, a sociedade como um tal, está começando a se enxergar de uma forma mais clara sobre a questão de quem ela é nesta questão racial, por exemplo, né? A mesma coisa acontece com o mito do modelo familiar tradicional. A gente já sabe que isso é um mito há muito tempo, né? Mas esta desconstrução e essa inclusão, ela ainda é muito lenta, ela é muito travada, né? A gente vê muitas vezes escolas escolas que fazem ainda Dia das Mães, Dia dos Pais, nada contra a mãe ou nada contra o pai, mas acontece que muitas famílias essa criança não tem mãe porque a mãe faleceu, ou então a mãe se separou e ela não encontra mais a mãe, e ela tem que conviver nesse Dia das Mães de uma maneira muito mais traumática do que deveria. Muitas vezes é a avó, ou então a família é uma família de homossexuais e que tem filhos. Então, essa desconstrução e essa inclusão, ela ainda está muito incipiente e ela agora começa a ganhar muito mais força. Então, isso são coisas que nós vamos começar a perceber, né? As pessoas entendendo melhor ou assumindo melhor quem sou eu, né? Que diferença eu tenho em relação aos outros? Não só para lutar por um direito a uma igualdade, mas também para fazer com que a outra pessoa entenda a minha diferença perante o grupo. Então, né, agora está se disseminando cada vez mais esta questão dos crachás, para que as pessoas entendam qual é a dificuldade que determinada, principalmente crianças, mas muitas vezes pessoas adultas, têm em relação a determinadas situações, né? Da mesma forma, há um grupo de pessoas especiais. E esta situação especial, ela necessita de um tratamento também diferenciado. E aí, aqui eu faço até a questão de colocar essa imagem, porque que atire a primeira pedra, né? Quem chega de carro no estacionamento do shopping, o shopping lotado, e a gente olhando um monte de vaga ali de idoso, de gestante e tal, e não poder estacionar o seu carro ali. Então, isso gera, né, mesmo que inconscientemente, uma certa aversão a esse tipo de posicionamento, às vezes, que a gente nem se dá conta, tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque é aqui que vem o lado conservador de Aquário, né? A gente precisa se lembrar que antes de Plutão entrar em Aquário, Saturno também passou por ali em 2021 e 2023. Então, ao mesmo tempo que estas pessoas mais desfavorecidas começam a alcançar um poder maior, há novamente uma disputa de poder entre as classes, né? Existe uma reação, muitas vezes até autoritária, do mais forte, né? Que é uma resistência a esta liberação. Então, novos e antigos
poderes entram de novo em uma seara de muito conflito. E os sentimentos que a gente acaba, muitas vezes, até tendo, é esses sentimentos de medo ou de raiva, né, por termos os nossos direitos ameaçados ou perdidos, né? Então, essas são questões que também precisam ser discutidas. Porque, ao mesmo tempo que todo mundo quer ser diferente ou quer ser notado, cada vez mais as pessoas estão convivendo dentro de um espaço comum, tá? Então, essa foto aqui é interessante, ela é do aeroporto de Guarulhos, da sala VIP do Mastercard Black, e é uma sala VIP, ou seja, deveria ser, teoricamente, para algumas pessoas, para pessoas que têm determinados privilégios, mas que hoje em dia tem fila para entrar na sala VIP, porque os cartões, né, o sistema financeiro já encontrou esse nicho e hoje distribui cartão de crédito VIP para todo mundo. Então, quem queria ser VIP já não é mais VIP, né? O VIP já é carne comum, tá? E por que eu coloco isso aqui? Porque em 1789, quando Plutão estava em Aquário pela última vez, nós tivemos a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi esse movimento muitas vezes orquestrado pela burguesia de alçar o poder, né? Então, a burguesia, em 1779, alça o poder. E em 2024, o que a gente vê é cada vez mais a classe média, essa classe burguesa, sendo achatada entre os mais ricos e os pobres. Então, cada vez mais, nós não temos essa classe média. E isso gera um desconforto em que as pessoas começam a buscar subterfúgios para provar que elas não estão decaindo dentro desse sistema econômico e esse sistema de classes, né? Então, todo mundo quer ser VIP. Então, isso tem, né, todos esses movimentos de identidade e de classe, eles têm uma ação e uma reação. E por isso que, durante a passagem de Plutão em Aquário, principalmente nesses próximos anos, nós vamos ver muito, vamos ler muito e vamos assistir muito sobre termos e ações, tá, que vão ser cada vez mais fortes, que estão ligadas ao identitarismo, ao revanchismo, ao racismo reverso, à deslegitimação das lutas sociais, ao universalismo, feminicídio, LGBTfobia, xenofobia, genocídio. Isso nós estamos constantemente ouvindo sobre isso e tendo reações, né, polarizações, opiniões totalmente contrárias umas com as outras. Então, nós vivemos dentro desta situação, que é uma situação de purga, né? E que nós precisamos encontrar um equilíbrio, tá? E por que a gente precisa encontrar um equilíbrio? Porque o signo de Aquário, ele é regido por dois planetas, Saturno e Urano. Saturno, o regente antigo, Urano, o regente novo. E na mitologia, a gente estuda lá na mitologia que o Saturno castra o processo criativo de Urano, tá? E esse processo criativo de Urano, o sêmen desta castração de Urano cai no mar. E quem
nasce a partir desse sêmen no mar é a Vênus. Então, esta polarização, essa dinâmica de confrontação entre o novo e o velho precisa ser feito através não da guerra, do conflito, né, mas através do diálogo, do equilíbrio, para que a gente encontre um ponto comum, um ponto venusiano. Tá? Isso eu acho que é muito importante, uma saída muito, muito interessante e adequada. Então, o Plutão em Aquário, ele não está aqui para destruir as coisas ou trazer a guerra. Ele está aqui exatamente para purgar estes conceitos e esses preconceitos e esses posicionamentos que já estão retrógrados, que incomodam a sociedade, seja positiva ou negativamente, e trazer isso à tona para que a gente consiga equalizar isso melhor. Tá? É interessante a gente perceber que o Sol, que o Plutão faz esse ponto de equilíbrio, porque o Sol, que é a nossa consciência, que está no centro do nosso sistema solar, e que representa o eu, tá? Faz um contraponto com Plutão, que é o último planeta, é o planeta mais distante, e que lida exatamente com a inconsciência. Então, o Plutão traz estas questões inconscientes à tona da consciência para que a gente busque equalizar essas questões de uma maneira mais definitiva. E, com isso, efetivamente fazer um crescimento, uma transformação. Então, a pergunta é se nós estamos prontos para tirar a nossa máscara e perceber a nossa real identidade. Bom, um segundo assunto que eu queria colocar aqui é sobre esse cenário do poder da informação. Tá? O Plutão é poder. E Aquário lida com o conhecimento, com informação, com inteligência, com comunicação, com conexão, com globalização, com liberdade. Aquário é esta aldeia global que se torna o planeta como um todo, e não aquelas aldeias regionais. Tá? Quando o Plutão estava em Capricórnio, o que a gente pôde ver ali foi a morte do sistema financeiro vigente. Né? Não totalmente essa destruição, mas a gente vê que ao longo de Plutão em Capricórnio, nós tivemos muitas crises econômicas fortes, né? Onde o dólar cada vez mais se desvaloriza, cada vez mais não se torna mais a moeda universal, né? E que há muitos questionamentos com relação a isso. A própria crise do Covid percebeu o quanto o nosso sistema financeiro e econômico ele é frágil diante de determinadas situações. Então, esse poder econômico que também, ao mesmo tempo, busca inflar situações, né? Ou seja, nunca se teve tanto problema de problemas trabalhistas, problemas das pessoas já não aguentarem mais a exploração do seu trabalho de uma maneira tão vil, e agora entra dentro desse poder do conhecimento, que é Plutão em Aquário. Então, isso traz, né? E aí, esta é uma grande questão interessante, porque nós vamos ter, com Plutão em Aquário, uma evolução e uma transformação que a gente não consegue ainda perceber e imaginar com relação ao conhecimento da humanidade. Tá? Vai ser muito grande essa evolução. Tá? E muitas vezes a gente não consegue ainda nem imaginar o quanto é que nós vamos evoluir com relação a isso. Agora,
é aquilo que eu falei. Plutão entra em Aquário e nos mostra também o lado sombrio, a sombra desse poder da informação, né? E aí, o ano passado eu li um livro muito interessante, que é A Rota da Seda Digital, né? Esse livro, ele fala, do Jonathan Hillman, e ele fala sobre esse plano da China de conectar o mundo e dominar o futuro, tá? Então, e essa guerra secreta, ela diz respeito à internet, tá? De como dominar, o que é a Rota da Seda Digital. As pessoas até podem encontrar no Google vários estudos e vários cursos sobre essa rota digital, ou essa rota da seda. Na realidade, esse é um plano já econômico da China de muito tempo. A China investe muito numa construção de uma infraestrutura que permita que todo mundo se conecte à China, né, através de estradas, através de ferrovias, através de portos. Então, a China hoje, ela financia diversos empreendimentos e infraestruturas ao redor do mundo, principalmente nos países mais pobres, né? Olha o Aquário aí, né? Aqueles que não têm capacidade de receber ajuda das economias dominantes, recebe ajuda de uma economia que ainda é muito obscura. Então, a China, com isso, está trabalhando esta rota da China, e junto com a rota da China, está trabalhando exatamente essa infraestrutura de internet de comunicações. Tá? Mas isso começou, não é agora que começou, isso começou quando Urano estava em Aquário, não Plutão, Urano estava em Aquário lá em 94, 95. 94, 95 foi a era que começou a era da internet. Foi quando começou realmente essa revolução tecnológica. E os Estados Unidos, que eram detentores desta tecnologia, acreditavam que o poder da comunicação seria muito benéfico para expandir os ideais de liberdade e democracia mundo afora. E os Estados Unidos, então, através de políticas públicas, financiaram a China para que ela desenvolvesse ou fizesse essa abertura de mercado. E aí, claro, também tem uma questão econômica aqui, né? Que os Estados Unidos começou a produzir equipamento tecnológico muito mais barato na China do que nos Estados Unidos. Bom, então essa era a ideia. Só que, numa virada de jogo, os Estados Unidos, e já o Trump, lá em 2018, proíbe o uso das tecnologias da Huawei e da ZTE no governo dos Estados Unidos, como uma medida de proteger o Estado americano desta contra-espionagem. Tá? E depois baniu o TikTok e outras coisas, mas então aqui está dando uma guerra que ela é uma guerra econômica, mas também é uma guerra de informação e de domínio desta nova ordem mundial. Quem vai sair vencedor, a gente não sabe, mas a gente sabe qual é o lado que está se saindo melhor neste momento. Tá? Então, assim, não é sorria, né? Mas desculpe, você está sendo filmado. Nós hoje somos controlados por esse estado em que tudo é filmado, tudo é acompanhado, tudo está sendo percebido em tempo real. E isso tem o seu lado extremamente benéfico e tem o seu lado também extremamente maléfico. Tá? Bom, uma outra questão é com relação ao que nós acreditamos ou ao que nós estamos buscando. Nós buscamos a verdade ou a realidade? Essa é uma pergunta difícil de entender. Verdade ou realidade? Tá? E aí, esses dias eu me deparei com esse texto aqui, né?
um ciclista é um desastre para a economia. Não compra carro, não gasta com gasolina, não gasta com mecânico, não paga seguro e nem estacionamento. Não tem obesidade e é saudável. Maldito seja, a economia não precisa de pessoas saudáveis. Elas não compram remédios e nem vão aos médicos privados. Isso aqui é um sofisma, né? E o sofisma, os sofistas, eles existem desde a antiguidade da Grécia, né? Há 2000 anos antes de Cristo. E os sofistas eram filósofos que vendiam o seu conhecimento para aquele que pagava mais. E criou, né, dentro dessa questão, essa questão da retórica, que nada mais é do que o sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, ele tem lógica, tá? Que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. Então, o que nós enxergamos hoje, diariamente, o tempo inteiro, é essa guerra de narrativas, um nome mais moderno para sofisma, né? Onde nós temos diversas verdades e cada um acredita na sua verdade, né? Então, até coloquei ali, descobrimos qual é o seu problema. O senhor quer ouvir a verdade só se ela estiver de acordo com as minhas crenças. Se não, prefiro uma mentira mesmo. Então, assim, a verdade é a minha verdade versus a verdade do outro. Então, na realidade mesmo, né? Como é que eu vou viver em um mundo que é imprevisível? Como é que eu vou viver com qualidade, né? Como é que eu vou fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades e aceitando o tempo todo que tem coisas, né, que tá fora do meu controle. Eu não consigo controlar tudo, tá? E a resposta, ela tá também na filosofia grega, através do Epiteto, né, que são as questões fundamentais do estoicismo, né? Então, esse é um outro livro que eu recomendo, A Arte de Viver, do Epíteto, que fala exatamente sobre... Aqui estão algumas frases, algumas são do Epíteto, mas tem outros filósofos hoje que usam o estoicismo, né, como uma busca por uma natureza que é mais importante para a minha realidade, né? Então, deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar, né? Ou então, não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Desta forma, você terá uma vida mais tranquila. Então, tem coisas que eu não consigo dominar. Então, eu não posso ficar me preocupando com isso. E aí nós voltamos novamente para Saturno, porque Saturno é o meu limite, né? E não é a vida que me coloca os limites, porque esses três planetas, o Plutão, o Netuno e o Plutão, Urano e o Netuno, eles estão sempre nos provocando a abrir os nossos limites, né? Mas nós também precisamos saber estabelecer os limites, né? As nossas metas pessoais, elas precisam de limites para que a gente consiga construir de uma forma madura. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa ampliar gradualmente esses limites e aceitando as coisas novas e construindo um futuro melhor. Então, nós estamos aqui na Terra exatamente para evoluir. E tanto Urano, Netuno e Plutão são importantes, como o Saturno, que muitas vezes as pessoas, né, exorcizam, né, porque é o cara que nos dá os limites, que nos dá as responsabilidades e tudo mais. Nos faz ter esforço. Então, o que eu preciso, né, ou o que eu posso esperar dessas próximas décadas de Plutão em Aquário? Tá? Eu posso esperar uma série de benefícios para a humanidade através do conhecimento da tecnologia, mas eu também posso
e talvez isso aconteça, é esta ampliação da desigualdade social. São cenários que podem acontecer. Né? Então, o mundo já está mudando. Então, não adianta a gente achar que não está mudando. O mundo está mudando. Né? E como é que eu posso conviver com essa mudança? Né? Isso é muito importante, porque eu preciso ter, tá, mais conhecimento, eu preciso ter inteligência emocional, eu preciso ter desenvolvimento mental, atualização das circunstâncias que acontecem, né? Criatividade, e eu preciso estar aberto a essa modernidade. Se eu não tiver isso, eu vou ser ultrapassado literalmente pelo robô, por essa tão famigerada ou tão temida inteligência artificial que vai nos dominar e nós vamos sucumbir. Se eu não usar as minhas capacidades, eu vou ser realmente ultrapassado pelo robô. Né? O Plutão e Urano, eles são signos que atuam pelas mudanças sociais. E eles estão entrando em signos de ar. Então, o conhecimento é fundamental. Mas mais do que o conhecimento, essa minha profissão do futuro, ela precisa ser o talento, porque não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter emprego para todo mundo. Então, eu preciso desenvolver aquilo que eu sou talentoso para ter um lugar ao sol. Tá? E o desenvolvimento do talento, ele passa pelo conhecimento do mapa astral. Ele passa pelo conhecimento do meu mapa, porque é ali que eu vou encontrar, né, esses caminhos, esses rumos que eu preciso. Tá? Então, se eu não investir no meu talento, não importa qual é que seja, né? Eu tenho falado muito para os jovens, assim, não importa o que você está estudando, não importa que você estude, e estude com afinco, porque esses conhecimentos eles vão ser interconectados no futuro. E a profissão desses jovens nem foi inventada ainda, a gente nem sabe o que vai ser. Tá? Mas com certeza vai ser uma profissão intelectual e não uma profissão mecânica. Tá? Então, só para concluir assim, né? Se eu não investir no meu talento, e eu não descobrir qual é o meu talento, os robôs tomarão o seu lugar.